Uma coletiva que teve como objetivo conscientizar a população sobre a importância que a vida tem e ajudar na prevenção do suicídio. A coletiva de imprensa foi a iniciativa da Diocese de Bacabal em parceria com o CVV, em alusão ao Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, e também para mostrar às pessoas que existe e que elas precisam de apoio emocional. O psicanalista Padre Ribamar Cardoso falou sobre os sinais que são dados antes que as pessoas cometam suicídio. Existem motivações internas que levaram a pessoa a não querer mais viver. Porque quando a pessoa não quer mais viver e ela tira a própria vida, ela quer simplesmente aliviar uma dor, um sofrimento que ela não suporta mais. Existem diversos fatores, não existe um único fator preponderante que faz com que a pessoa cometa suicídio. Existem diversos fatores, sejam eles fatores emocionais, sejam eles fatores familiares, perdas recentes, como também financeiros. A pessoa ela tinha um certo status de vida, de repente ela perde tudo e ela não consegue mais viver com a situação que ora ela está vivendo. Então, é preciso que a gente pense, reflita. Então, e isso é preocupante, porque a gente olha assim, algumas pessoas não dão a devida importância quando vê uma pessoa triste, quando vê uma pessoa isolada, quando vê uma pessoa que está ali vivendo situações bem difíceis. Por exemplo, a ansiedade, né, está bastante evidente, que vem com sudorese, que vem com taquicardia, que vem com pensamentos acelerados, a pessoa não consegue dormir direito, tantos outros sintomas, e a pessoa não está conseguindo viver. Então, ela está vivendo uma situação difícil. Então, existem diversos fatores que levam uma pessoa a cometer suicídio, e isto vai evidenciando nas situações existenciais de cada indivíduo. A coordenadora do Centro de Valorização da Vida falou sobre o objetivo do mesmo, que é um importante apoio emocional. O CVV ele funciona através de ligações, através do número nacional 188. Inclusive, você que está me assistindo, convido você a fazer a experiência com o CVV pelo telefone 188. Você que precisa conversar, você que quer se sentir acolhido e quer ter uma escuta direcionada no seu sentimento, na sua dor, mas você também que está feliz e não tem ninguém para compartilhar a sua felicidade, você também pode ligar para nós do CVV. Eu quero enfatizar, gente, que o serviço do CVV ele é um serviço sigiloso e no anonimato, tá? Então, a gente tem toda uma filosofia de sigilo. Então, você que quer ligar para o CVV, você não precisa falar o seu nome. Então, sem julgamento, o voluntário que vai te ouvir, a pessoa que você vai contar a sua dor, é uma pessoa que ela não vai te passar isso, né? Porque o que acontece? Hoje a gente tem uma dificuldade de conversar sobre as nossas dores. E nós não temos mais tempo para ouvir um ao outro. E o voluntário do CVV, sem dúvida, ele vai te acolher, ele vai te ouvir, sem julgamentos, tá? A gente foca muito, não tem uma questão partidária, nem religiosa, viu, gente? Vou focar também nisso, né? Deixar isso bem claro. Independente de religião, de partido político, de classe, de raça social. Então, o CVV, ele é aberto a todos. A depressão foi um dos principais assuntos abordados. As pessoas hoje, diante de uma situação comum da vida, que demanda delas um sentimento de tristeza, elas falam que estão com depressão. Morreu o meu bichinho de estimação, eu estou com depressão. Eu terminei com o meu namorado, eu estou com depressão. Não, gente, o nome disso se chama tristeza. E esse fenômeno psicológico ele é compartilhado também com os animais. A depressão ela não é uma tristeza. Tem pessoas que têm depressão e elas não têm tristeza. O humor deprimido. A depressão ela tem vários sintomas e vai depender de pessoa para pessoa a manifestação desses sintomas. Um dos principais sintomas é a perda de energia. A pessoa ela não tem vontade de fazer as coisas. Tem pessoas que elas começam a perder o interesse por coisas
que ela gostava de fazer antes, porque ela não tem energia física para fazer, elas deixam de cuidar da autoimagem dela, elas perdem o interesse em produzir no trabalho, ela perde o interesse em se relacionar com as pessoas, passando a se isolar. Tristeza é diferente de humor deprimido. Elas têm pensamentos negativos sobre si, principalmente sobre si. Eu não gosto de mim, eu me acho feia, eu não sou capaz, ninguém gosta de mim. Enfim, esses são um dos sintomas da depressão. E para deixar bem claro que depressão não é tristeza, e tristeza também não é depressão. E outra, recentemente eu vi artigos falando que depressões não tratadas na vida adulta, essas pessoas, quando se tornam idosas, elas desenvolvem algum tipo de demência não especificada. A psicóloga também destacou a psicofobia nas escolas. Eu quero chamar a atenção das escolas. Eu atendo muitos casos de adolescentes em casos graves de ansiedade, automutilação, depressão, aonde existe muita psicofobia por parte das escolas de não entenderem e acolher esses alunos, esses adolescentes, e eles ficam assustados quando são notificados, eles recebem como é que eu posso falar, um relatório psicológico de que aquele adolescente ele não se encontra em bom estado de saúde mental, porque lá na escola ele sorri com os outros colegas, mas é só aquele momento. Mas por que esse aluno está sendo afastado, está em tratamento, que aqui ele sorri, aqui ele está brincando, e eu quero chamar a atenção para isso, pedir colaboração também, que as escolas também é um palco de acolhimento desses adolescentes. Se a escola ela não fazer esse papel de acolher, de apoiar, de ouvir esse adolescente, ela vai ser um palco de gatilho para que esse adolescente ele venha piorar, ele venha se adoecer mais. Eu quero chamar a atenção para que as escolas elas possam estar se capacitando em relação aos adoecimentos, desenvolvimento dos adolescentes. Nós estamos em outros tempos. Pós-pandemia, o adoecimento de crianças e adolescentes dentro de um contexto da saúde mental aumentou de forma significativa, a ponto de não termos profissionais especializados o suficiente para atender essa demanda, infelizmente. Então, esses adolescentes eles precisam não só ser acolhidos em casa, mas também nas escolas. Foi abordado a problemática sobre o estresse e a carência de profissionais diante da grande demanda. O número de profissionais para atender a demanda é pouco, né? É insignificante diante da demanda. Nós temos um percentual de pessoas com a saúde mental comprometida. O nosso CAPS municipal, nós temos um CAPS que para uma população de mais de 100 mil habitantes. E o número de profissionais do nosso CAPS, ele precisa, de fato, ser revisto, para que haja um aumento de profissionais, porque nem todas as pessoas têm condições de pagar uma terapia, de pagar um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista ou qualquer outro profissional da área. Então, a rede pública, ela é um compromisso que ela tem de também fornecer esses profissionais. Então, a gente precisa justamente trabalhar dentro do poder público o aumento desses profissionais, tendo em vista o aumento também da questão da saúde mental, que há uma demanda grande. A representante das pastorais sociais da Diocese, irmã Alessandra, destacou o trabalho realizado pela Igreja em benefício da saúde mental. Nós temos, além das atividades que o padre Ribamar citou,
nós temos semanalmente um grupo de jovens do gênero feminino que se reúne todas as quartas-feiras, às 19h30, na Catedral Santa Terezinha. Qual o intuito deste grupo? É fazer com que as jovens possam partilhar, conversar. A gente sabe que a maioria delas, elas sofrem de algum transtorno e elas se encontram semanalmente para poder se abrir, para poder conhecer e se conscientizar que elas estão vivendo uma problemática e que estas precisam ser expostas, precisam ser partilhadas. E, junto a este trabalho, que também tem um cunho religioso, nós trabalhamos também com os profissionais, né? Porque, como o Frei bem citou, nós não podemos descartar, mesmo sendo igreja, que é de suma importância que um processo de acompanhamento profissional se dê quando se detecta, se diagnostica que o indivíduo está sofrendo algum transtorno, algum trauma, alguma doença, né, de nível mental. Então, que nós possamos unir nossas forças, e a gente aproveita para reforçar o convite. Se tiver alguma jovem que tem essas necessidades, procura-nos, que nós, com certeza, vamos orientar a melhor forma, né, direcionar. Tanto o jovem também, no sábado, é um momento da Missão Lázaro, que é um acompanhamento só com rapazes de gênero masculino, também na Catedral Santa Terezinha. Com a presença da imprensa local, foi abordado sobre como noticiar este assunto e evitar o efeito contágio. Gente, tem todo um protocolo aí em relação à imprensa em ter que falar sobre isso. Não divulgar os meios letais que leva aquela pessoa, né? Não divulgar de forma explícita, porque um suicídio gatilha outro suicídio. É diferente de falar sobre o suicídio. Por exemplo, fulano morreu de suicídio, ele estava assim, assim, assado, ele usou o meio letal, tal, para cometer o suicídio. Aí mostra a imagem lá na TV. Isso é gatilho. Tá? Isso é antiético, isso é gatilho. É diferente de falar sobre o fenômeno suicídio, como nós estamos falando aqui. Falar sobre o fenômeno é uma coisa, e expor a situação de sofrimento daquele indivíduo é antiético, traz sofrimento para a família e pode gatilhar outro suicídio. Existe um fenômeno chamado fenômeno de efeito. De pessoas que cometem suicídio, e é muito comentado naquele lugar, e pode, efeito dominó, vai gerando outros suicídios. E se você deseja fazer parte do CVV, já estão abertas as inscrições para o PSV, Programa de Seleção de Voluntários, que a partir do dia 22 de outubro será oferecido na modalidade remota, através do link Curso Gratuito para Novos Voluntários.